O que pode ser penhorado se você tem uma dívida com o cartão de crédito, ou seja, você deixou de pagar, criou-se uma dívida e o que pode ser penhorado? Isso é uma pergunta que muita gente me fala, Caê, o que pode ser penhorado? Principalmente lá no Instagram, a gente abre caixinhas praticamente toda semana. Se você tem alguma pergunta, vai lá no meu Instagram e faça essa pergunta que isso pode virar um vídeo aqui. Vamos lá? Vou explicar para você tudo direitinho e o que você deve fazer para evitar isso. Se é a primeira vez que você está aqui no canal ou se você já assiste meus vídeos, mas não se inscreveu, faz o seguinte, ó, clica aí no se inscrever e também aciona o sininho da notificação. Legal? Se você não pagou a fatura do seu cartão, tá? As instituições financeiras, elas podem recorrer a isso, que é uma recuperação, tá? E essa recuperação das instituições financeiras, das operadoras de crédito, ela é muito simples. Eu vou falar como funciona essa operação até para você entender. Ela começa a mandar cartinhas, SMS, e depois ela começa ligação, aí depois ela vai entrar no escritório de advocacia, vai fazer uma ação extrajudicial, ou seja, né? E depois uma ação de conciliação e no final ela pode fazer uma recuperação judicial. Não importa o valor, pode ser uma fatura de R$1 ou pode ser uma fatura de R$1 milhão. Só que eles são bastante espertos, eles gostam de ganhar tempo, porque os juros do cartão vai se acumulando e a gente falou, inclusive num vídeo aqui, dos 7 erros do cartão de crédito. Vou ter um link aqui embaixo e depois desse vídeo assista e se você quer usar o cartão corretamente e evitar essa dor de cabeça, tem aqui também as 7 dicas de uso correto do cartão aqui embaixo, depois você assiste esses 2 vídeos. Mas presta muita atenção aqui que eu vou falar o que pode ser penhorado ou não e no final eu vou dar uma dica de uma solução, quer dizer, eu vou encaminhar você para uma solução para você não ter esse tipo de dor de cabeça. Vamos lá? Olha, a primeira coisa que a instituição financeira pode fazer, e ela pode pedir isso judicialmente, seria não uma espécie de uma penhora, mas um bloqueio da sua conta bancária. Sim, ela pode pedir um bloqueio. E ela começa a fazer isso na instituição, por exemplo, às vezes você tem um cartão de crédito na mesma instituição que você recebe o seu salário. Então ela pode solicitar um bloqueio dessa conta, né, da sua conta corrente, tá? E onde esse bloqueio da conta corrente, ela possa fazer os descontos que você deve para ela. E se ela tiver, né, uma ação judicial, ela consegue fazer esse tipo de bloqueio. Então você tem que ficar ligado nisso, você tem que ficar ligado se você não vai sofrer esse tipo de bloqueio. E para evitar isso, né, com certeza negociando essa dívida, que eu vou falar daqui a pouco aí, né, o caminho para você negociar. Então evita isso. Uma outra coisa que pode acontecer na sua conta bancária é o desconto automático, né, ou o famoso débito automático. Ou seja, o que acontece? Você faz um cartão e na hora que você faz o cartão, você tem um contrato. Se você não leu, o problema é seu. Falando assim, você tem que ler o contrato. E lá na cláusula do contrato pode ter uma cláusula que ele pode descontar essa dívida automaticamente, mesmo que você não autorizou o débito automático. Então é um risco muito grande. Então toma muito cuidado. Se está na mesma instituição, se está em instituição diferente, ele pode bloquear sim, né, com uma ação judicial. Mas nesse caso, ele pode, nem precisa acionar o juiz porque isso está em contrato. Você aceitou, né? Se você lembra que eu te falei, você tem que ler os contratos, ler outra coisa. Outra coisa que a maioria dos cartões, ele está atrelado a um cartão, a um contrato de empréstimo caso não honre a dívida. Então você tem lá o contrato do cartão e tem um contrato de empréstimo pré-aprovado. Ou seja, automaticamente o banco pode reparcelar a sua fatura. Se você não faz nenhum acordo, não fala nada, automaticamente ele reparcela e começa a descontar isso. Então você tem que ficar ligado nessa situação. Aí não é nem uma questão de penhora, é uma questão mesmo de atenção. Pô, Caê, tá sim, meu contrato fala isso. Legal, então mais um motivo para você não atrasar essa fatura. Inclusive eu tenho um vídeo falando sobre isso, né? De como você evitar esses atrasos. Então fica ligado nisso aí, legal? Outra coisa também que eu vou falar aqui, presta atenção aqui. Veículo. Caê, eu tenho o meu carrinho. Eu tenho meu carrinho lá, meu Camaro amarelo. Seu carro pode ser penhorado.
Principalmente se ele for quitado. Se ele for financiado, talvez não corra tanto risco assim. Mas você tem um carro quitado, o carro é penhora. E o que acontece? Além dele ser penhorado, esse carro vai para leilão. E se ele for para leilão, vamos supor que esse Camaro amarelo vale 200 mil. E lá no leilão, cara, os caras vão pagar 50 mil. E aí, o que acontece? Se você tem uma dívida de 100 mil, você ainda vai ficar devendo. Eu só estou falando de uma situação que possa acontecer. Tá? No caso de cartão, lembra que eu falei dos juros? Eu tenho um vídeo que eu falo dos juros do cartão e os juros é exponencial. Ou seja, uma dívida de 10 mil, ela vira 100 mil rapidinho. Se você não resolver, cara, daqui a pouco você está devendo um Camaro. E se você tem lá o seu Camaro, né? O que vai acontecer? Você vai ser penhorado. Então você corre o risco sim. E não adianta, gente. Tem gente que, eu vou esconder o carro, vou fazer isso. Não, eles dão um jeito. O banco, cara, não queira ser mais esperto que o banco, que você pode se dar mal. Existe meios de você evitar isso? Existe. E eu vou falar um pouquinho aqui no final, né, o que você deve fazer para evitar esse tipo de coisa. Legal? Beleza? Então fica ligado que isso, seu carro pode ser penhorado sim. Leva um tempo? Lógico. Lembra que eu falei? O banco vai tentar recuperar isso. Se você ignorar, né, seguir as diquinhas de YouTube, não pague o cartão, que a galera fica falando isso, só que ninguém te fala o que pode acontecer. Eu tô falando a real para você aqui, tá bom? Outra coisa, se você quer comentar aqui no vídeo aqui, comenta aqui, que eu sei que essa questão dá um pouquinho de polêmica. Agora a terceira vai dar polêmica mais ainda, tá? O seu imóvel. Caê, mas um único imóvel da família não pode ser penhorado. Sim, se você tem um único imóvel quitado da família e você mora nele, não pode ser penhorado. Aí que tá, a lei fala que você tem que morar nele. E se você tem um único imóvel da família e não mora nele, e você recebe aluguel, e se o banco descobrir isso, e ele descobre, isso é coisa simples, né? Ele descobrir isso, cara, ele pode penhorar. Ou você tem um terreno, alguma coisa assim, pode ser. Ou você tem 2 imóveis. Mesmo se esse imóvel for em divisão com outra pessoa, ou você tem um inventário, alguma coisa assim, pode dar problema, Então fica ligado. Lógico, uma dívida de cartão pode penhorar o imóvel. Gente, lembra que eu falei, se você não vai negociando, esses juros vão aumentando, daqui a pouco ele vale 2 imóveis. Eu já vi dívidas chegar em 1 milhão rapidamente, tá? Então não fica marcando com dívida de cartão. Tem gente que acha que é só parar de pagar. Não, calma. Existe métodos para sair? Existe. E daqui a pouco eu vou te direcionar para o nosso método, tá bom? Fica ligado aí. Bens ou propriedades de valor. O que são propriedades de valor? Já falei do carro, já falei do imóvel, mas tem pessoas que têm joias, obras de arte, ou você tem algo muito valioso na sua casa, um equipamento, de repente, que está lá. Porque quando você recebe uma ação de penhora, a primeira coisa, um oficial de justiça vai na sua casa e ele vai fazer um levantamento do que você tem. Cara, se ele vê algo de valor ali, pode ser penhorado, tá? Tem coisas que não pode ser penhorado, como roupas, etc, né? Mas se você tiver, vamos por lá, vários relógios caros e tudo, isso pode entrar numa ação de penhora. Isso é listado, vai para o juiz e ele determina que você tem que entregar esse bem. E novamente, esse bem vai ser leiloado por um preço de banana e você vai ter que saldar a dívida, tá bom? Legal? Então você tem que ficar ligado nisso aí. E aí o que acontece? Muitas pessoas, elas falam assim, vocês podem entrar em desespero. Se você tiver alguma preocupação, comenta aqui. A gente tem nossa equipe, tem um canal de Vida Zero, a gente pode ajudar você a resolver. Como que eu posso ajudar você a resolver uma dívida de cartão? A maneira mais rápida de você resolver isso é negociando antes que entre na ação de penhora, fazendo uma negociação. E essa negociação, ela tem que ser de forma inteligente, tem que ser uma negociação que você consiga negociar e fazer com que o banco dê os descontos dos juros. Se você ligar lá para o gerente, me dá o desconto dos juros, ele não vai dar, mas se você aplicar a nossa metodologia do cartão de crédito inteligente, para independência financeira, você vai conseguir. E aí eu preparei uma aula aqui onde eu explico, além de como você negociar isso, as formas de negociação, os resultados que você possa ter numa negociação de dívida de cartão. Também eu ensino você a como usar esse cartão com inteligência, como organizar sua vida financeira para que você não entre nesse tipo de dívida, não atrase sua fatura, você usando nossos planners, usando nossas planilhas de planejamento, aprendendo a organizar, aprendendo a planejar, tendo a educação financeira e, além do mais, como você
ter benefícios do cartão que te dá um ganho extra, né? Ou através de milhas, cashbacks, etc, mas de maneira segura, porque muitas vezes você pode entrar pelo cano se você não fizer da forma correta. Então tem uma aula aqui na descrição, assista entra no link, não precisa nem se inscrever, tá? Só clicar, você já está na aula, ela já começa a rodar. Eu só reserva um tempo para você, reserva aí, né, pelo menos uma meia hora para você prestar atenção e anotar tudo que tem nessa aula, que é super importante, tá bom? Né? O uso do cartão inteligente, tá? Gostou desse vídeo? Bum! Manda o nosso like aí, compartilha esse vídeo para mais pessoas aí, que é super importante as pessoas terem esse tipo de conhecimento. Lembra que eu falei, pode ser evitado. E aqui é o Caio Galvão, tamo junto na missão e até o próximo vídeo.